Nos dias 22 e 23 de junho, o BTG Pactual Terras Agrícolas, que é o BTRA11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 15.765 cotistas, anunciou que, primeiro no dia 22, que o fundo soube da existência de um pedido de recuperação judicial ajuizado pelos detentores do direito de uso de superfície dos imóveis de matrícula, blá, 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 que, coloco eu em azul aqui, é a Fazenda Viamicel. Por que cargas d'água, já que vai dar um fato relevante, não simplificar a informação, não vou entender isso nunca na minha vida, nunca. Colocaram lá o número das matrículas dos imóveis, bastou chegar lá, abrir o relatório gerencial para entender qual era. Então, eles tomaram ciência da existência do pedido de recuperação judicial desse inquilino da Fazenda Viamicel. Administradora e gestora não tiveram acesso aos autos do processo, dado que a ação corre em sigilo. Ainda no dia 22, seguia o fato relevante dizendo: também identificaram ações judiciais movidas por um credor do inquilino para cobrança de créditos alegadamente inadimplidos, nas quais é questionada a eficácia da operação de compra e venda dos imóveis. A despeito de ainda não haver qualquer decisão definitiva a respeito do mérito, decisão liminar reconhece que os imóveis são de propriedade do fundo em decorrência de negócio existente e perfeitamente válido. Eu vou emendar para o do dia 23, depois a gente começa a comentar. No dia seguinte, então, saiu um outro fato relevante, agora dizendo foi deferido o processo de recuperação judicial do inquilino, sendo declaradas suspensas por 180 dias as execuções promovidas contra as recuperandas. Recuperanda a empresa que entrou em recuperação judicial. A administradora e a gestora estão tomando todas as medidas necessárias e manterão os cotistas e o mercado informado acerca dos desdobramentos do fundo. Vamos lá, muita coisa para falar, mas primeiro é separar as duas partes do fato relevante, que tem implicações muito diferentes entre si. A primeira é, o inquilino requereu a justiça e teve concedido a decretação da sua recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? A antiga concordata, já de alguns anos, no meu tempo de faculdade ainda era concordata, depois virou recuperação judicial. É uma situação em que, por exemplo, você com certeza, intuitivamente, sabe o que é falência. O que é a falência? Eu estou devendo para um monte de gente e esses meus credores vão lá, entram na justiça e falam, tem que decretar a falência desse cara, ele não paga ninguém. A recuperação judicial é o contrário. Eu chego na justiça e falo, justiça, eu estou devendo para um monte de gente, não tenho como pagar nesse momento, e eu quero apresentar um plano de recuperação da minha empresa. Esse plano é de recuperação judicialmente, quer dizer, com aval da justiça, com autorização da justiça. Se a justiça autoriza essa recuperação, o que ela faz? Para tudo por 6 meses. Não é que eu não devo nada para ninguém, mas param as ações de execução, param as cobranças, ao invés de cada um vir me cobrar o tempo todo, né, o que eu estou devendo, congela tudo, e eu tenho 6 meses para mostrar um plano de recuperação que tem que ser validado pela justiça junto e evidentemente pelos credores. E aí, o que geralmente acontece nessas situações é o que no mercado financeiro chama de haircut. Se eu estou te devendo 50 mil, e aí eu consegui a recuperação judicial. Aí eu chego, então, Nod, aqueles 50 mil que eu te devo, eu proponho te pagar 15, e ainda assim esses 15 em 20 parcelas ao longo do tempo. O Nod vai pensar, bom, eu tinha 50 a receber, o cara está me oferecendo 15 ao longo de 2 anos. Não é o ideal. Mas se eu não aceitar, tem uma grande chance de eu não receber nada. Então, o Nod aceita ou não, o outro credor aceita ou não, e assim por diante. É assim que se dá uma recuperação judicial. Deu certo, conseguiu o acordo, evidentemente que não precisa ter unanimidade de todos os credores, a justiça chancelou, então a partir daí volta a empresa a rodar normalmente, tendo o empresário a obrigação de agora cumprir os novos termos com os credores. Então isso é recuperação judicial.
qual que é o efeito para o fundo agora, nesse momento? Então, o cara pode parar de pagar aluguel? Sinceramente, não sou especialista nessa área, mas dei uma olhadinha, dei uma pequena estudada e entendi que não, que o aluguel segue normalmente. O fundo tem direito de continuar cobrando aluguel. Ele não teria direito de cobrar aluguéis atrasados. Se houvesse uma ação de execução de aluguéis atrasados, a recuperação judicial congela todas elas, tá? Agora, o que continua sendo devido normalmente, não é um atraso, tem que continuar sendo pago. Outra coisa que eu li, no direito nada é exato, tá? Mas tem uma linha que entende que o que congela são as dívidas financeiras, não as operacionais. Tá? Pagar aluguel é uma questão da operação, tem que continuar pagando, assim como tem que continuar pagando salários, coisas do tipo. Então, vai pelos fundos escrever um não pode grandão aqui, eu não sei exatamente a respeito de quê. Se você puder ajudar e colocar se é sobre essa questão jurídica que eu estou dizendo. Então, a primeira parte, o primeiro impacto é o inquilino teve uma recuperação judicial decretada. Vamos pensar assim, de uma maneira mais prática, sem precisar falar tanto do juridiquês e qual é o lado A, o lado B, as linhas de interpretação. Vamos imaginar o seguinte, o cara não vai pagar o aluguel. Estou imaginando, não estou afirmando. Digamos que o cara não paga aluguel. O que acontece? Esse aluguel, você vê lá pelo fato relevante da compra e pelo relatório gerencial, ele tem valor mensal, mas é pago semestralmente no início do semestre. Então, esse semestre está no fim. Está na hora de pagar o segundo semestre do ano. Vamos imaginar que ele não pague. Tem um seguro locatício de 1 ano. Então, a primeira situação é o impacto financeiro para o fundo tende a, no início, não ser grande. Embora, daqui a pouco eu vou mostrar um relatório da área de análise do BTG, eles estimaram uma queda no rendimento. Mas pelo meu entendimento, não sei se o Nod concorda ou não teria uma falta de fluxo de pagamento por 1 ano para o fundo, já que tem um seguro locatício. Essa é a primeira parte. A segunda, que é mais importante, é sobre a tal da fraude à execução. O que é isso? Então, eu tenho uma dívida com o Nod, ele vai lá e entra com um processo na justiça, já que eu não estou pagando ele quer executar o meu patrimônio, meus bens. E eu vendo os meus bens. Isso é uma fraude à execução. Tá? Se tem um processo de execução, não é que eu não possa, em hipótese alguma, vender os meus bens, mas isso pode caracterizar uma fraude à execução. Eu estou me desfazendo dos bens, porque quando o Nod conseguir que um oficial de justiça venha bater na minha casa para executar meus bens, eu falo, não tenho nada, não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada. Por quê? Porque eu já vendi tudo. E se eu for desonesto, eu vou vender para meia dúzia de laranja e depois eles me devolvem, certo? Então, se isso acontece, então uma venda já depois de iniciado um processo de execução de dívida, o juiz pode anular essa compra e venda e fazer voltar o bem. Tá, mas se volta o bem, tem que voltar o dinheiro. Sim, lógico, tem que voltar o dinheiro, só que eu não tenho dinheiro. Tanto que o Nod já está me cobrando na justiça. Então, aquela pessoa que comprou o meu imóvel, ele tem direito de receber o dinheiro dele de volta, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, ele vai entrar na justiça para me cobrar. Então, olha o grande rolo aí. Esse seria, na minha opinião, esse é o ponto mais importante do fato relevante, mais importante da gente acompanhar os desdobramentos, tá? Na pior hipótese, no pior cenário, o fundo fica sem a fazenda, que representa 24% do patrimônio, e tem que ir cobrar o dinheiro. Ou o fundo vai lá e paga a parte da dívida que salde esse problema, para não ter que ter a fazenda executada ou anulada, ou coisa assim. Mas o pior cenário, não estou dizendo que seja o mais provável, o pior cenário seria o fundo ficar sem a fazenda e ter que ir para a justiça receber esse dinheiro de administrador e gestor e consultor imobiliário, que esse fundo tem um consultor imobiliário. Consultor, junto com o gestor, fala, ó, quero comprar isso aqui. Administrador vai conferir toda a papelada, vai dizer ok, não, ou não ok.
Então, o administrador não disse se o negócio é bom ou é ruim na opinião dele. Ele disse se está de acordo com o regulamento do fundo, com o objetivo, com a política de investimento, e se passa por todo o crivo do jurídico, questões de ESG e tudo mais. Feito isso, é garantido que não vai dar problema? Lógico que não. Qualquer situação pode dar problema. Uma vez que o problema aconteça, o que é importante agora? Que administrador e gestor se empenhem ao máximo para lidar com o problema da melhor forma, para gerar os menores impactos possíveis. Não é zero impacto. Teve um problema. Então vamos trabalhar para que seja o menor impacto possível. Nessa hora, quanto mais transparência, melhor. Eu tentei passar uma mensagem imediatamente para o gestor, para o Zambolin, se quiser comentar, e ele falou, olha, infelizmente não posso comentar porque envolve processo judicial. Também muito comum em empresa grande, olha, não comentamos processo judicial. Mas nos fatos relevantes, quando for possível, quanto mais transparência, melhor. E ainda que seja para dizer, olha, não dá para afirmar por causa disso, não conhecemos os teores ainda, o processo está em segredo de justiça, quanto mais, melhor. Eu vou dar uma pausa aqui, deixar o Nod falar alguma coisa, ler alguns comentários, mas eu tenho depois, eu vou mostrar um relatório que saiu lá do pessoal do BTG, que traz algumas opiniões a mais que são importantes do operacional do fundo. Nod, manda ver aí. Bom, história longa, história de recuperação judicial é sempre complicada. Quer dizer, qualquer história de justiça já é complicada por excelência. Envolvendo recuperação judicial, elevemos isso à quarta ou quinta potência. E ainda tem aquela questão, obviamente, que alguém pode tirar da cartola algum contra-exemplo ou alguma exceção, mas tradicionalmente, né, advogados especializados em recuperação judicial sempre falam que dificilmente a recuperanda se recupera e a gente acaba indo para um processo de falência. Obviamente que alguém pode sacar aí da cartola algum exemplo de alguma recuperanda que se recuperou, mas tradicionalmente o mercado sempre enxerga que a recuperação judicial é o prenúncio da falência, e não um mecanismo para evitá-la, como deveria ser. Não, de um minutinho, vai pelos fundos agora que eu estou conseguindo ver os comentários. Olha, fez. Né, tá, não é anular compra e venda. Então, deixa eu colocar aqui os comentários dele. É a ineficácia do negócio frente a quem foi preterido na fraude contra os credores. Ou seja, o credor, quero executar o patrimônio, e o cara se alienou o patrimônio dele, vendeu o patrimônio dele. Depois, outra coisa que é interessante que ele nos mostrou aqui, que a recuperação judicial suspende as execuções, inclusive a que tem o pedido de fraude à execução. Então, nos próximos 6 meses, esse processo também não anda. Né? Desculpa interromper, mas eu percebi. Vinda para lá e para cá, não vou dizer que foi assim, ao estalar de dedos, mas o fundo pegou a cópia das certidões e falou, olha, geralmente se pede essas certidões. Eu peguei, estava limpo, desculpa, não tenho nada a ver com esse rolo. Claro que teve uma ida e vinda, mas se tivesse tirado a certidão tal, apareceria, etc. Vamos falar, olha, a jurisprudência diz que eu tenho que tirar essas certidões, essas eu tirei. Se eu tivesse tirado a outra, se eu tivesse no inferno. Eu tirei porque a jurisprudência baliza. Então, se o BTG mostrar que conferiu essas certidões e não tinha nada lá, é comprador de boa-fé, o fundo está isento de qualquer problema de fraude a credor. Se tiver alguma coisa, aí vão-se aí longas etapas de processo judicial, etc. Como o Robson está lembrando, é o famoso terceiro de boa-fé. Não tem nada a ver com teu rolo, meu irmão. Te vira. Um pouco menos em termos técnicos. Sim. Então, a empresa tem um bom jurídico? Tem, vai lá conferir. Ainda assim as coisas podem acontecer? Podem. Por isso que eu acho que não é um erro tão crasso assim. Tá? Tem jurídico, tem uma estrutura gigante, sabe o que tem que conferir e tudo mais. Então, pode ter passado um erro? Pode ter passado um erro. Ainda assim, pessoas erram. O cara disse que foi... às vezes o BTG não mandou o advogado dele, pegou lá um correspondente no local, já que é longe, distante e tal,
ó, fulano da cidade, vai lá no cartório e confere para mim, entendeu? Pode ter uma falha no processo de diligência de ir lá e verificar? Pode. Acho pouco provável, mas pode. Pensando em todos os lados, e aí, mais uma vez, longe de julgar ou principalmente de condenar alguém, ainda mais pessoas que eu nem você conhecemos, o credor pode estar de má fé. O vendedor da fazenda pode estar de má fé. Certo? O fundo, o administrador pode estar caindo num golpe. Pode estar caindo num golpe. Se o golpe foi muito bem feito, você tem alguma forma de se explicar. Se foi agora se caiu no golpe do bilhete premiado, não dá para explicar. Você não espera, como cotista, que toda essa estrutura jurídica caia num golpe básico. Mas, enfim, pode estar sendo. Do outro lado, tem gente de má fé tentando, né, passar a perna no fundo. Pode também. Então, a gente tem que esperar o andamento dessa história toda. Na minha opinião, o grande foco é a questão da propriedade. O Vai pelos Fundos continuou um comentário aqui, ó, dizendo a fazenda é do fundo, foi registrada, não se discute isso. Se discute a eficácia do negócio frente à empresa Safras. A empresa Safras é a que está fazendo a execução, né, a que está cobrando lá, e agora tudo ficou congelado pela recuperação judicial. O Robson comentou que ainda tem uma multa ambiental em discussão que pode sobrar para o fundo. Isso já era sabido, né, Robson? E certamente isso foi parar no preço, certo? Descontado do preço. Se ficar comprovado que a gestão foi negligente, quais as consequências? Maurício, para o cotista, qual que é o risco de investir em fundo imobiliário? Risco de ver a desvalorização das suas cotas. Só isso, certo? Você não tem problema ambiental para o cotista, não tem problema com justiça, o seu risco está limitado lá ao que você pagou. Para os envolvidos, administrador, gestor e tudo mais, você pode fazer uma reclamação na CVM, ela abrir uma investigação e ver se tem que punir, se não tem que punir? Sim, pode. Além disso, se a CVM resolver punir o administrador e gestor, ela vai mandar devolver o dinheiro perdido de cada um dos investidores? Não. Ela vai aplicar uma sanção, vai aplicar uma multa, vai suspender os envolvidos, coisas do tipo. Aí você fala, mas eu não me conformo com isso, eu quero de volta o dinheiro que eu perdi porque eu não tinha como saber essa justiça. Entra com um processo na justiça e tenta reaver o seu prejuízo, certo? São coisas diferentes, um é administrativo, o outro na justiça. Se for provado, sim, as pessoas podem ser punidas, sim. Agora, vamos lembrar, fatores de risco lá do prospecto inicial, que são replicados também no regulamento de todo fundo. Está lá, o risco, vou repetir, eu sempre falo isso, risco é um só, um único, perder dinheiro. Parte do que você investiu, tudo o que você investiu, mais do que você investiu se você investir num negócio alavancado, extremamente alavancado, derivativos, coisas assim. Então, qual é o risco? Um único risco, perder dinheiro. Abre o prospecto inicial do BTRA, de qualquer fundo imobiliário, você vai encontrar lá umas 15, 20 páginas de fatores de risco. 50, 60 fatores elencados que podem levar a este único risco, que é perder dinheiro. Tá? E esses fatores especificamente estão lá, escritos, tanto no regulamento quanto no prospecto inicial. Risco de execução, risco de problema documental, risco de tudo mais. Então, é muito difícil você conseguir condenar alguém e tal, sendo que isso estava lá no prospecto inicial. Que eu sempre falo, o prospecto inicial é como se fosse a pólice de seguro do emissor. Agora, também não é assim, eu coloco coloco no prospecto inicial e não preciso nem mandar advogado conferir a papelada, porque é azar de quem comprou. Também não é assim. Então, ser difícil, não estou dizendo que é impossível. A CVM, se averiguar e achar que houve uma gestão temerária, que houve falha do administrador, gestor e tudo mais, sim, ela vai propor punições a todos eles, tá? Mas a questão primeiro, não levar a coisa pessoal
para a pessoa do gestor, para a empresa administradora, não levar a coisa só para a situação agora, quente e pessoal. Tem muita gente envolvida nisso, dos dois lados, tem comprador, tem vendedor, tem a consultoria, tem a gestão, tem a administração, um monte de prestação de prestadores de serviço, e que, por mais que façam as coisas, podem passar, comer uma bola e passar uma coisa errada. O investidor, o que ele tem que fazer em qualquer situação? Sabe? Porque quando a coisa errada acontece, a gente quer um culpado imediatamente, ficar bravo e tal, isso aqui. Quando está dando tudo certo também, eu muitas vezes falo que, olha, não é o gestor que é de outro planeta, não é o gestor que tem habilidades extraordinárias e tal, às vezes é só uma situação de mercado. Falamos há pouco tempo atrás com o Nod participando, quando o BCIA estava 2 vezes o valor patrimonial, o gestor deve ser um cara muito bom, competente, mas não é ele que está fazendo, o fundo vale 2 vezes o que deveria, né? É o mercado e tal. Então, quando as coisas vão bem, a gente endeusa o gestor. Quando alguma coisa dá errado, a gente quer lá e socar o gestor. Também não é assim. O que o investidor ele tem para fazer para se precaver dessas situações? Eu vou dizer aqui a regrinha do nunca e sempre. Nunca e sempre. Nunca escolha investimento só pela rentabilidade, sempre diversifique o seu portfólio de investimentos. O fundo está muito concentrado nessa fazenda, 24% do patrimônio dele, já é uma concentração grande demais. Se você tiver concentrado nesse fundo e tiver um grande problema, vai ser um impacto grande para você. Se você tiver bem diversificado, esse fundo for só um pedaço do seu patrimônio, né, como você não tem como evitar, ninguém tem como evitar problemas. Você faz o possível para evitar a probabilidade deles acontecerem, mas não existe uma vida sem problemas. Uma vez que ele aconteça, como que você pode minimizar os danos? Então é isso que a gente tem que olhar para a administração e gestão agora, esperar que eles entreguem um bom resultado dos danos, do problema que aconteceu. Ou vai pelos fundos fazendo bastante comentários, dizendo que o BTRA tem uma vantagem em relação ao RISA Terrax, que é ter contrato de locação, ao invés de contrato de arrendamento. Sim, concordo. Acho curioso que o fato relevante fala de arrendatários, porque, pelo que eu sei, os contratos são de locação, e isso se deu porque, na época, entendiam, né, o jurídico entendeu que um contrato de locação tem mais força, juridicamente falando, do que um contrato de arrendamento. Isso tudo foi antes dos FIAGRO, né? Aí, quando veio os FIAGRO, hoje pode ter certeza que um FIAGRO tem mais força do que um fundo imobiliário que tem um contrato de locação, porque a lei que foi alterada e que colocou, né, o FIAGRO em vigor também altera lá a questão dos contratos de arrendamento, dando mais força para o dono do imóvel. Outra coisa aqui, ó, o Nod estava falando que dificilmente alguém sai da recuperação judicial. Bastante gente falou, olha, muito sucesso em recuperação judicial, muitos exemplos. Kepler, Eternit, Eneva e tal, mas sim, em geral, é muito difícil sair da recuperação judicial. Obrigado pela explicação, amigo. Realmente não imaginava que teria tantas empresas grandes assim. Alguém também mencionou o caso da Oi, que está saindo de uma recuperação judicial. Tudo bem, ela foi vendida, particionada, etc. Não foi à falência, mas também a empresa em si não se recuperou. Ela acabou sendo dividida, particionada, né? Digamos que não é nem que foi à falência, obviamente não foi, mas não se recuperou, talvez, como se espera da teoria da recuperação judicial, digamos assim. Outro comentário do Atro, aparentemente não houve due diligence quanto à capacidade de crédito do inquilino. O sujeito está todo endividado e só foram descobrir agora que a bomba estourou nos cotistas. Então, é uma impressão que dá que eu concordo com você. A gente só vai saber depois dessa história, mas eu concordo que dá essa sensação. Nossa primeira reação é de ter a sensação de que houve uma negligência, né, por parte dos prestadores de serviço. Mas vamos ter o cuidado de não condenar antes de sair todos os resultados, decisões.
daqui a pouco, sei lá, daqui 3 meses saem outros fatos relevantes, tudo foi resolvido, maravilha, aí, né, pô, o que você faz? Fala, não, mudei de ideia, não, o cara é gênio, todo mundo é maravilhoso, é o melhor administrador do mundo, né? Vamos ter cuidado, principalmente quando a coisa vai para o lado pessoal, vamos ter cuidado de esperar o final dessas histórias todas. Sobre a diminuição de rendimento, a gente fala daqui a pouco, mas o pessoal vai comentando no chat, o Vai Pelos Fundos explicou que fizeram uma diminuição do rendimento, porque a gente está falando aqui, impacto financeiro para o fundo, do pagamento, do recebimento do aluguel, não deve acontecer, mas vão diminuir os rendimentos. E por quê? O Vai Pelos Fundos já está explicando, porque vai ter muito custo desse imbróglio todo na justiça, e eles já estão fazendo meio que uma provisão para isso. O Renato Surreal, que desde antes de começar a live já estava lá fazendo comentário sobre isso, falando, o BTG ficou calado, em silêncio, nunca falou nada sobre isso. Eu peguei Renato, que eu não queria deixar de dar destaque para pelo menos um comentário seu, sei de toda a sua indignação, respeito a sua indignação, e eu, né, não quero, não pôs nenhum comentário do Renato, pus. Então, quando sai o fato relevante, já sai uma bomba. Nunca sei dizer qual é o momento, se eu estivesse nessa situação, qual é o momento de divulgar esse fato relevante. O Humberto está falando, professor, se possível, faça uma entrevista com o gestor do BTRA11. Eu não tenho ele, mas acho válido como experiência. Eu já entrevistei o Eduardo Zambolin, entrevistei lá na Exame o ano passado, e por coincidência, acho que uns 15 dias, o Otuque entrevistou ele no Clube FI. Então, vai no canal do Clube FI, você vai encontrar uma entrevista bem recente com o Eduardo Zambolin. Tem inclusive um corte dessa entrevista, que foi publicado esse corte antes do fato relevante, tá? Que fique bem claro. E o Zambolin falando, o maior risco de investir em fundo de agro é a compra da fazenda, é conferir toda a documentação, saber se está tudo certo. Então, isso aqui, dias depois saiu o fato relevante. Enquanto eu ficava vendo os que eu favoritei, mais 54 comentários passaram por aqui. Não dá, gente, para eu acompanhar tudo que está rolando. Você tinha falado de um Nod, eu falei dele, não? Não. Só para poder... 18h41, deixa eu encontrar. 18h41, deixa eu correr aqui minha tela. De Roberto Cabral. Bom, vou lendo então, para poder ganhar tempo. Aí, achou. Na hipótese de ficar comprovado que o administrador foi negligente e causou prejuízo para o fundo, há a possibilidade de convocar a Assembleia para trocar o administrador e o novo entrar na justiça contra o velho? Temos um bocado de cis aí, né? Primeiro, se ficar comprovado que o administrador foi negligente, o que vai ser difícil comprovar. Não estou dizendo impossível, só estou dizendo bastante difícil. Que causou prejuízo para o fundo, ok, isso vai depender também de como a recuperação judicial vai se desenrolar. Você já coloca o fardo da prova de duas coisas. Ok, supondo que isso tenha sido provado, há a possibilidade de convocar a Assembleia para trocar de administrador? Isso pode ser convocado a qualquer momento, independente das hipóteses que você tenha colocado. Ainda que... Não está acontecendo nenhuma bomba no BCRI e tem Assembleia para trocar o gestor. Exatamente. A comprovação de eventual negligência não facilita, nem dificulta a troca de administrador. Pode ser que sim, que a BTG prove que ela não foi negligente, etc. Mesmo assim, os cotistas percam a confiança. Com 5% você convoca uma Assembleia, ou com 3% você enfia essa pauta numa Assembleia Geral Ordinária, e com 25% você troca. Obviamente, eu vou detalhar melhor essa questão de quórum, convocação, quórum qualificado, etc., na minha live de amanhã no Clube FIA. Já estou fazendo um jabá aqui. E aí, o antigo processar o velho... Sim, na verdade, quem processa é o fundo representado pelo administrador, mas só uma minúcia técnica aqui. Sim, mas nada do anterior precisa ser comprovado para ser feita a troca de administrador e gestor. Você troca simplesmente porque os cotistas querem, por qualquer motivo, inclusive motivo nenhum. Não é necessário que haja uma explicação de motivos. É só passar o chapéu, colher os votos e contar. É mais simples, não precisa provar nada. É pura decisão, pura vontade dos cotistas, que são os verdadeiros e únicos donos do
fundo. Sim. Mais um do Ater aqui. O complicado é que o cotista assume o risco partindo do pressuposto que a gestora cuidou bem dos recursos do fundo empregado, o inquilino não tinha boa capacidade de crédito e o gestor não viu. Então, Ater, mais uma vez, eu acho que o caminho do que você segue, ele faz todo sentido, tá? Eu também tenho essa sensação, mas não vamos condenar antes de saber tudo que aconteceu, certo? Bom, gente, eu vou caminhar ainda sobre este assunto, ó. No dia seguinte, a área de análise lá, o Daniel Marinelli, o Matheus, a área de análise do BTG, soltou alguns comentários que eu acho que foram bastante esclarecedores. Então, eu vou mostrar aqui, porque é muito difícil falar com o administrador nesse momento, jurídico não quer, não permite e tal. Então, não é porque é do BTG que é o Zamolin falando, não tem nada a ver. Áreas diferentes aqui, mas vamos ver, ó. Pessoal da área de análise, algumas coisas que eu destaquei, ó. As dificuldades apresentadas pelo locatário podem gerar um impacto negativo temporário de 22 centavos por cota na distribuição futura do fundo, caso o produtor não honre o pagamento. Apesar de eventual inadimplência, o fundo é proprietário do imóvel e poderá escolher seguir por 2 caminhos se necessário: remover o produtor do terreno e locar por outro inquilino, ou vender o terreno, a fazenda, né? Vender, uma vez que a terra foi comprada com desconto sobre o seu valor justo. Acreditamos que a venda do ativo poderá gerar um potencial ganho de capital, o que está em linha com a estratégia apresentada no IPO do fundo. Então, uma hipótese aqui que né, todo mundo sempre fala, eu sempre falo, o retorno é ajustado pelo risco, se o risco é alto, o retorno tem que ser alto. Às vezes, eu não acho que o administrador sabia desse risco de execução e resolveu assumir. Não acho, tá? Mas, por exemplo, da questão ambiental que falaram, ele sabia. Se às vezes, apesar dos riscos, ele consegue comprar por um preço tão baixo, quer dizer, uma possibilidade de retorno tão alta que ele topa assumir o risco. Não que ele queira ver o risco acontecer, mas ele topa assumir o risco. Pode ser que tenha sido o caso. Depois, a necessidade de uma venda forçada por 63% do valor de mercado não implicaria prejuízo para o fundo. Então, olha aí essas que a gente está falando, em relação à possibilidade, né, o retorno ajustado pelo risco. Se vender 63% abaixo do valor, ainda empata para o fundo. Então, perceba, isso é o tal do prêmio de risco. O gestor, o administrador, eu compro sua fazenda, mas eu vou jogar o preço lá embaixo, porque eu estou enxergando riscos aí, certo? Então, se vender 63% abaixo, não implicaria em prejuízo para o fundo. Inclusive, a possibilidade de geração de lucro na alienação do terreno, mesmo que o descontado valor de mercado é bastante factível. Em situação de fraude e execução, após o trânsito em julgado, o potencial e ineficácia do processo de aquisição se refere única e exclusivamente ao exequente em questão, ao credor, conforme a lei prevê. Isso é, a transação por completo não é anulada. Então, deixa eu aproveitar aqui, ó. O Vai Pelos Fundos já tinha me corrigido e eu nem deveria, né, ter sido surpreendido pelo Vai Pelos Fundos, que está aí no relatório dos analistas do BTG. Então, não tem a possibilidade de anular a compra e venda. O fundo possuirá direito de defesa e recursos para a discussão do processo. Nesse sentido, acreditamos que, mesmo em um cenário improvável, que o fundo não consiga reverter nas demais instâncias, o prejuízo máximo é bem inferior ao valor implícito do ativo calculado anteriormente. Então, não é, vai perder 24% do patrimônio do fundo. Não, o valor é menor. E, por fim, apesar do curto prazo potencialmente trazer a redução de dividendos e alguma insegurança jurídica, os mecanismos de garantias e de mitigação dos riscos da operação tendem a prevalecer frente a incertezas geradas. Nesse caso específico, ainda há a possibilidade de reposicionar a terra com um novo ocupante a um yield melhor, uma vez que a fazenda possui uma localização estratégica para escoamento e produção e diferenciais competitivos relevantes. É difícil precisar em quanto tempo essa situação temporária se resolve, mas enxergamos que a gestão deve trabalhar mais na frente de uma solução comercial do que um embate jurídico. Então, essas informações, opiniões dadas pelos analistas do BTG Pactual.
Esse final eu acho importante, né? Que não significa dizer que seja o que a gestão vai fazer, a administração vai fazer, mas eles falando, olha, a briga na justiça vai durar, mas tem muito mais provável uma solução do ponto de vista de vender essa fazenda ou colocar um outro inquilino, coisa assim, do que ficar esperando que a decisão seja judicial. Sim, no caso, ele está apontando aí, vamos dizer, eles já estão mostrando não só o plano A, digamos assim, mas ele já está abrindo o plano B, C, D, sei lá quantas letras a gente abre nesse plano, que é a terra ainda é do fundo, ou seja, mesmo que surja lá a fraude, a credora, etc., que já em liminar o fundo está com a vantagem, digamos assim, ou a decisão foi favorável ao fundo,